os críticos do modernismo, inclusive, salientam esse ponto, essa ambiguidade da elite paulista, quando ele diz, olha, de fato, realmente, a semana gerou muito pouco, né? Agora, houve uma propaganda muito grande em função de toda essa necessidade de valorizar São Paulo como um centro de cultura. Quer dizer, como é que você vê esse tipo de crítica que se faz à Semana de Arte Moderna? Exato. Olha, uma das grandes preocupações do meu livro foi justamente inscrever a Semana de Arte Moderna num projeto paulista de hegemonia ou de liderança também intelectual e cultural. Quer dizer, a Semana de Arte Moderna está no mesmo projeto do Museu Paulista, de revalorização histórica de São Paulo, de revalorização dos bandeirantes. Quer dizer, tudo isso é um grande campo político-cultural, digamos assim, no qual se inscreve a semana. Embora os atritos tenham ocorrido, e tenha, talvez mais retoricamente até do que na realização da fatura da produção artística que se mostrou na época, que ainda era relativamente acanhada e nem sempre propriamente modernista, né? Embora tenha havido, de fato, esse atrito e esse embate, havia também uma certa conciliação. Afinal de contas, estamos no Brasil, né? E estávamos e continuamos, né? Num país em que a ruptura, raramente, né, os processos de ruptura no Brasil ocorrem de uma maneira radical, né? Então, é aquela ruptura meio por cima, ou meio, né? Então, havia toda essa ambiguidade naquele momento. Depois houve um processo maior de radicalização estética mesmo, com o Manifesto Antropófago, com a Poesia Pau-Brasil, que veio antes, enfim, houve desdobramentos. Mas ali aquilo se inscrevia, digamos que fosse... São Paulo pensava no passado, naquele momento, através do Museu Paulista, de recontar a história dos bandeirantes. Pensava no presente, através de instituições como o Liceu de Artes e Ofícios, que fornecia mão de obra para a indústria e para a lavoura cafeeira. E pensava no futuro, quem sabe, talvez, através do modernismo. Era a ideia de que São Paulo tinha um grande passado que se confundia com o passado brasileiro, era o Estado, a cidade do presente, do Brasil, pela sua riqueza, e projetava um futuro. E acho que a semana serviu um pouco para a elite paulista se apresentar como portadora do futuro. Agora, é interessante no seu livro também, há uma certa visão, até de certa forma irônica, desses mecenas, por exemplo, quando você fala do senador da Vila Crial. Isso é incrível, esse cara. Né? Há uma certa... Freitas Vale, há uma certa visão satírica também dessas figuras. Né? Porque era tudo... Olha, o próprio Monteiro Lobato satirizava o Freitas Vale, porque ali era um pouco a caricatura do francês, da cultura francesa, era um pouco aquela coisa, bem intencionada, pessoas cultas e tal, mas era aquela, como se diz, aquela atitude intelectual meio postiça, meio da cópia da Europa, sabe? Meio... aquela coisa meio fora de lugar, no sentido... Havia uma expressão na época, né, que a Europa curvou-se ante o Brasil, né, quando Santos Dumont consegue voar. Isso é uma música, foi feita na época, né? Quer dizer, a coisa é mais ou menos o contrário, né? No caso do senador, ele curva-se ante a Europa, né? Agora, a cultura brasileira era muito francesa naquele momento. A França era meio era a grande referência, era a Grécia da cultura naquele momento. Ali. Agora, você, de certa forma, faz justiça ao Monteiro Lobato, embora saliente muito a questão da crítica que ele faz à primeira exposição da Tarsila do Amaral. Obrigado por você ter feito essa observação, porque, de fato, eu procurei evitar o clichê do Monteiro Lobato como vilão. Na verdade, ele era amigo de todos ali, ele convivia com o Oswald de Andrade na Garçonnière. Ele, como escritor, foi um antecipador da literatura moderna no Brasil, do português brasileiro. Agora, ele não gostava de pintura modernista, de arte moderna. Ele achava que aquilo que era deturpação ele era um naturalista. Ele prezava muito essa fidelidade da obra de arte em relação
a realidade, a natureza, né? Então, quando ele viu aqueles trabalhos da Anitta, que dizem até que ele nem viu, ele era muito amigo também de pessoas ligadas à família dela e tal, ele tratou aquilo como se fosse, depois ele deu o título ao artigo, né? Paranoia ou mistificação, né? Mas ele foi uma figura muito importante sob vários aspectos, também como empresário cultural, né? Um cara que teve uma editora muito importante, e ele editou, o livro do Di Cavalcanti saiu pelo Monteiro Lobato, os livros saíram pelo Monteiro Lobato. Ele não era esse reacionário que falam. Ao contrário, né? Ao contrário. Agora, também o seu livro é interessante, porque ele coloca na mão... É engraçado, porque ele diz, olha, quem esteve aqui na semana e que transcendeu isso, né, que, na verdade, que tem importância. Que aí vem o de Cavalcanti, o Laço Sagal, que não aparece, mas que floresce depois, a Tarsila do Amaral. Vila Lobos. Vila Lobos. Vila Lobos, grande artista. A Tarsila não participou da semana, mas estava ali, né? Estava em Paris, logo ela retornou. Vila Lobos, grande. Tinha muitos cariocas, né, na verdade, na semana, e tinha muitos estrangeiros, né? Tinha alemão, tinha um escultor alemão, tinha 2 arquitetos, um polonês e um espanhol, tinha italianos, enfim, era muito um retrato também da sociedade paulista brasileira naquele momento, com muitos imigrantes, né? Enfim. Mas assim, o que eu acho interessante no livro é que ele diz, olha, o de importante da semana é o que floresceu a partir dela. Dela, exatamente. Que aí vem o Oswald, vem o Isso, Mário, exatamente. o Manuel Bandeira. Exatamente, o Bandeira já estava ali também. Eu tentei reconstituir o ambiente, porque o modernismo não nasceu em 1922, o modernismo brasileiro não nasceu em 1922 em São Paulo, mas projetou-se ali, foi lançado ali, e eu tento mostrar por quê. Não é um livro que fica... É um livro que você vai tirando também as suas conclusões, né? Então eu procurei mostrar esse ambiente, como as diversas áreas se cruzavam. Por exemplo, as artes plásticas tiveram um papel muito importante. Você vê que a Anitta Malfatti, em 1917, os trabalhos que ela mostrou em 22 já eram os trabalhos que ela havia mostrado em 17, 5 anos antes. E o Mário de Andrade, quando visita essa exposição da Anitta em 1917, ele é um poeta careta, um poeta conservador, tinha escrito um livro totalmente tradicional, né? E ele, quando vê aquilo, ele fica alucinado, ele fala, nossa, que é isso? Ele começa a dar risada. Ele fala para ela, olha, eu quero esse quadro, Homem Amarelo, esse quadro é meu. E era isso que o Monteiro Lobato não gostava, Homem Amarelo, Mulher de Cabelo Verde, eram os nomes do quadro da Anitta, né? Porque tudo isso contradizia o princípio da verossimilhança, enfim, da fidelidade ao real, né? Mas, então houve todos esses contatos, e o livro procura mostrar isso. A gente não tem um livro, não tinha até agora um livro que desse uma visão mais global desse processo, entendeu? Tem um livro muito importante da Araci Amaral sobre a semana, as artes plásticas na semana, tem um livro do Zé Miguel Wisnik sobre a música, enfim, tem sobre literatura. Agora, esse é um livro que dá uma visão global, já com um distanciamento crítico em relação à própria historiografia que se fez da semana, que procura também desmontar alguns mitos e relativizar algumas visões, quebrar alguns estereótipos. Lembrar que Oswald de Andrade começou escrevendo em francês, peças de teatro, nada mais e corretinhas, antimodernista do que... Quando você pensa em modernismo, sempre aquela coisa nacional, vanguardista, né? O cara começa a escrever peças de teatro, de românticas em francês. Romeus e Julietas na Pauliceia. Então é divertido. Eu conto histórias também teve um terremoto, né, em São Paulo naquele momento, começa com um terremoto. Enfim, eu acho que é uma boa leitura. Procurei pegar um público também, escrever de uma maneira que o público mais jovem pudesse ter acesso, que eu acho importante isso. Um livro que é exatamente essa coisa quase jornalística mesmo. Bom, está aqui, 1922, a semana que não terminou. Marcos, muito obrigado pela sua participação aqui no Leituras. Muito obrigado. Muito obrigado. Prazer. O romance histórico não chega a ser uma tradição em nossa literatura. Daí o surgimento de um romance do gênero gera sempre intensa curiosidade,
Afinal, neste caso, o escritor trabalha com os limites da invenção e da realidade. José Antônio Severo, jornalista de longo curso, ao se dedicar à literatura, optou por mergulhar na história. Seu romance Rios de Sangue, lançado pela Record, abre os caminhos para contar as constantes guerras que, durante todo o século XIX, consolidaram o caráter da nossa América Latina. Neste volume, Manuel Luiz vive a infância e a adolescência, ouvindo as ressonâncias das guerras de independência que tomam conta de todo o continente. Por seu caminho, vão cruzando personagens históricas e fatos que aprendemos a admirar nos compêndios. Na prosa de José Antônio, tais personagens ganham humanidade ao serem pintados com cores menos heróicas e mais cotidianas. Seu protagonista, Manuel Luiz, vai moldando os ideais políticos em função das ondas patrióticas da ocasião e termina por se fazer peça fundamental em um jogo que percorre todo o século. Estas guerras de afirmação das pátrias latino-americanas têm uma continuidade com as lutas internas para a definição dos grupos mandatários e, logo em seguida, novas pelejas para a definição das fronteiras. Este novo período vem contado num segundo romance, Cinzas do Sul, também lançado pela Record, onde José Antônio Severo fala de um Manuel Luiz já amadurecido. Ele agora é o general Osório, que lidera batalhas e determina os rumos de todo um país. O principal conflito descrito neste volume é o mais emblemático de todos, a Guerra do Paraguai, onde Brasil, Argentina e Uruguai se unem para derrotar os sonhos de Solano Lopes. Osório, manipulando as armas de guerra e os jogos políticos, ajuda o país a vencer seus primeiros entraves de identidade, mas por dentro é um homem também em conflito. Como seu companheiro Caxias, busca um sentido maior para suas ações e às vezes vacila diante dos problemas e das misérias que assiste. Dar cores humanas ao bronze das estátuas públicas é um grande mérito dos romances de José Antônio Severo, que ainda ganham qualidade pelo texto correto e limpo, um jornalismo ponteado de emoções. As tormentas individuais de nossa formação nacional, Rios de Sangue e Cinzas do Sul, de José Antônio Severo. O Leituras de hoje fica por aqui e você também pode ficar na companhia de bons autores e bons livros. Até nosso próximo encontro.